Bom dia, boa tarde para você que está vendo depois esse vídeo e boa noite para você que vai ver só esse vídeo antes de dormir e encostar a cabeça em seu travesseiro. Aqui quem vos fala é o professor Gesiel Berg. Eu sou professor de Geografia e nós vamos falar mais um pouquinho do mundo da geografia. Hoje, uma aula específica para os alunos dos sétimos anos que estudam a geografia do Brasil, e nós começamos a falar sobre os domínios morfoclimáticos nas últimas aulas. E domínios morfoclimáticos é um tipo de regionalização que divide o Brasil em áreas pelos seus aspectos naturais, observando a forma do relevo, a vegetação e o clima. Tá? Quando nós falamos de domínios morfo, a palavra morfo é uma palavra grega que quer dizer forma. Tá? Então, esse foi uma regionalização do quadro natural do território brasileiro, criado por um grande geógrafo chamado Aziz Absaber. Nós precisamos destacar quem são as grandes personalidades, as pessoas que de fato contribuíram para a ciência, para a história desse país. E um desses nomes é Aziz Absaber, um grande geógrafo na história desse país. Né? Assim como Milton Santos, assim como Josué de Castro, né? Grandes nomes da geografia. Aliás, Josué de Castro era médico e a sua obra foi muito importante para o combate à desnutrição e à subnutrição. Né? Ele fez uma obra chamada Geografia da Fome, né? Um mapa da geografia da fome no Brasil e depois no mundo. Um grande médico, mas é que a sua obra foi tão específica de regionalizar, de localizar, entender os problemas da subnutrição e desnutrição, que seu trabalho ficou um trabalho mais específico para a geografia. Tranquilo? Bom, mas eu estou falando aqui de Josué de Castro, nosso negócio aqui é Aziz Absaber. Então nós vimos na última aula nós vimos sobre os domínios morfoclimáticos. Então, domínio morfoclimáticos é olhar o quadro natural, físico natural, observando relevo, vegetação e clima, ou relevo, clima e vegetação. Tá? Quando nós falamos de domínios morfoclimáticos, então vou levar em consideração basicamente a síntese básica. Claro que se eu for estudar, aprofundar mais, eu também vou levar em consideração o tipo de solo. Tá? Mas basicamente a síntese, o resumo da ópera é relevo, clima e vegetação. Então nós começamos a falar sobre o domínio morfoclimático amazônico, né? O domínio morfoclimático amazônico, então, levar em consideração o relevo, a forma, né? O que é comum no domínio amazônico? Terras baixas, planícies, né? Terras baixas, planícies. Então é isso que ele está querendo dizer. Quando ele fala, eu estou seguindo aqui o livro. Deixa eu virar aqui para vocês. Vamos lá. Seguindo aqui o livro Expedições Geográficas do sétimo ano, de Melen Adas e Sérgio Adas, na página 32. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, voltando aqui. E aí ele vai dizer terras baixas, florestadas e equatoriais. Terras baixas porque a região da Amazônia é uma região de planície. Realmente, a grande planície, onde nós recebemos um grande fluxo de água, Rio Solimões, Rio Negro, formando ali o Rio Amazonas. Todo esse rio, o Rio Amazonas, ele vem formando, ele é formado, melhor dizendo, do degelo das Cordilheiras dos Andes, que ocorre no Peru, e vai formando esse fluxo de água, formando no grande Rio Amazonas, cortando toda a região norte do Brasil. Tranquilo?
Então, Aziz Absaber, ele não vai usar o termo planície, ele vai colocar termos comuns a ele. Então, ele vai usar terras baixas. De fato, é uma região marcada por terras baixas, baixas altitude. Então, terras de planície. É também o que nós chamamos de florestas equatoriais, também pudera. Nós estamos falando de uma região, vamos aqui ao nosso mapa, uma região, deixa eu virar aqui, aí, nós estamos, florestas equatoriais, ou florestas equatoriais, também vamos lembrar, né, que vamos lembrar que o território, a parte do Amazonas, né, está cortada ali pela linha do Equador, tá, pessoal? Então, essas florestas aqui, elas estão basicamente na linha do Equador, se eu fosse considerar aqui, ó. Então, é claro, falando aqui da região norte do Brasil, vamos lembrar que aqui é onde nós encontramos os ventos alísios, tá? As massas que vêm do hemisfério norte, as massas de ar quente e úmida que vêm do hemisfério sul, encontram nessa região e tem um grande volume de água que se evapora devido ao aquecimento e formam grandes nuvens. É essa área aqui onde há grande convergência, né? E ocorre a precipitação diária nessa região. Ocorrem as precipitações diárias que nós chamamos de zona de convergência intertropical, tá? Nas ACAS. Essas áreas chovem praticamente quase todos os dias. E isso nós chamamos também de, essas setinhas vermelhas que eu coloquei, os ventos de superfície, que nós atribuímos o nome de ventos alísios. Vamos recuperando esses conceitos aí. Ventos alísios. Os ventos que vêm do hemisfério norte e hemisfério sul, eles se encontram na linha do Equador devido à baixa pressão, porque a massa de ar está aquecida, as moléculas estão leves, carregadas de umidade, elas se acendem, se elevam, à medida que ela se afasta da superfície terrestre, elas se condensam devido à baixa temperatura que está nas altitudes mais elevadas, formam as nuvens e chove. Então chove praticamente todos os dias aqui. Então essa região que nós chamamos de florestas equatoriais, porque está na linha do Equador. É uma região que falamos de terras baixas, né? A região norte do Brasil, basicamente, ela é formada por planícies. Eita, tá batendo tudo aí, hein, pessoal? Planícies. Nós temos planaltos na região norte do Brasil? Sim, temos planaltos, mas é só nas bordas, tá? É só nas bordas. A maior parte do norte do Brasil é formado por planície. Então é como se fosse um grande vale plano de planície aqui. E no meio disso tudo nós temos o leito dos rios. Um exemplo aqui, o rio Amazonas. O rio Amazonas. E nas bordas nós temos aqui o planalto do... A gente pode colocar aqui o planalto central, tá? Que é em direção a Tocantins, Goiás, e aqui o planalto das Guianas. O planalto das Guianas. E a região norte do Brasil como um todo, uma grande planície. Tá? Tudo isso aqui uma grande planície. Tá? Claro, não vou dizer que é que eu estou fazendo uma generalização. Diferenças, lugares mais altos, sim, Não é porque é uma grande planície também que nós não vamos encontrar os topos. É justamente nessa região aqui de topos que nós temos o pico mais alto do Brasil, que é o Pico das Neblinas. Então, as características de relevo
planície, terras baixas, características de clima, como eu falei, devido aos ventos alísios, chuvoso, praticamente quase todos os dias no ano ocorrem chuvas, todos os dias no ano, todos. Imagina chover todos os dias, né? Você definir as reuniões, os eventos que você vai fazer durante o dia, baseado na antes e depois da chuva. É mais ou menos isso. Beleza. Depois nós falamos sobre o semiárido, que é a caatinga. Nós também temos as savanas, que é o cerrado. Vamos partir para a savana. A savana, ele vai falar algo interessante que você acompanhando aí no seu livro vai dizer assim: chapadões tropicais, ou seja, planaltos. Aziz Abissab, ele usa termos um pouco que não é comum na geografia, porque ele é de uma época em que a maioria dos seus professores, ele é da primeira turma de geografia no Brasil. E a maioria dos seus professores eram franceses. Ele tinha dificuldade com a língua, entender o que estava sendo lecionado. E Aziz Abissab, ele era um autodidata, ou seja, ele aprende sozinho, pesquisa, estuda sozinho. Então muitas coisas que ele vai descrever com a linguagem do seu dia a dia. Ele vai descrever daquilo que é comum a ele. Tanto é que ele vai olhar para a Serra da Mantiqueira, ele vai olhar para a Serra do Mar, quem viaja de São Paulo para o Rio de Janeiro, ele vai olhar para o relevo e vai falar assim: isso aqui lembra um mar de morro. Aí ele deu o nome Mares de Morros. Ele não vai dar o nome de serra, ele não vai dar... Ele vai lá dar o nome que é peculiar a ele. Então ele vai falar chapadões. Realmente, no interior do Brasil nós temos áreas de chapada, chapadões, áreas de terras planas em altitude, que são os planaltos. Tá? Mas a definição de planalto necessariamente não é plano no alto. Tá? Essa é uma definição muito simplória. A definição de planalto é lugares de altitude que está em processo de erosão. E o processo de erosão é maior que o processo de sedimentação. Para o processo de erosão ser maior que o processo de sedimentação, então esse lugar deve estar numa altitude mais elevada, obviamente, né? Então, planalto é onde cede, onde ocorre o empréstimo de material, onde está as rochas, o solo está sofrendo desintegração devido à ação da chuva, devido à ação das águas dos rios, devido à ação do vento, até mesmo do calor do sol, que faz com que a rocha se dilate durante o dia e o frio, a rocha se condense durante a noite. Então quando a rocha ela fica quente demais durante o dia, ela faz isso. Quando chega a noite, ela se condensa. Pouco ela faz isso, a rocha ela expande, condensa, expande, condensa. A gente não percebe, mas a rocha faz isso. E em alguns lugares desérticos, os lugares onde não tem tanto ruído da cidade, pessoas que estão viajando, pessoas que faziam suas caravanas no meio do mato, e regiões como o Cerrado encontravam e ouviam as rochas estralando. Por que elas estavam estralando? Porque durante o frio ela se condensava e durante o dia, durante o calor, ela se dilatava. Então esse movimento fazia esses ruídos, até que de tanto se dilatar e condensar, ela erode, quebra, sai os farelos, os pedaços, os sedimentos dessa rocha. Então, o processo de erosão ocorre também com o calor do sol, tá, pessoal? O calor do sol e o frio. Isso faz com que a rocha se expande, se dilate, condense, dilate, condense, dilate, condense, ela acaba se fragmentando. E no Cerrado acontece muito isso, tá? No Cerrado, não só no Cerrado, mas na região de Caatinga, regiões onde nós temos um clima mais seco,
onde o dia é extremamente quente e à noite há baixas temperaturas. Então nós temos no Cerrado o que Aziz Absaber vai chamar de chapadões. Chapadões, olha, eu vou filmar aqui uma gata aqui, ó. Aí, ó. Ixi, olha que gata, hein, ó. Uma gata branca aqui. Então nós temos no Cerrado brasileiro os chapadões, muito comum, né, no interior, regiões de planaltos, né? Claro que nós vamos encontrar morros também, mas é comum nas regiões de planaltos, os chapadões. Na estrutura, na definição de estrutura geológica do nosso país, aqui também nós vamos encontrar os maiores maciços rochosos. É aqui também onde nós vamos encontrar uma atividade mais ocorrente, é mais comum, uma atividade econômica da mineração, por causa das estruturas rochosas expostas. Tá? Em áreas de planaltos, áreas mais desgastadas, eu tenho rochas mais antigas, minerais cristalinos, minerais metálicos. E aí você vai encontrar com maior facilidade minérios como ferro, cobre, você encontra estanho, manganês e você também encontra ouro. Beleza? Nas regiões do Cerrado, além das terras altas, que são aqui chamadas dos chapadões, nós temos o que ele chama de florestas galerias, tá, pessoal? E o que é a floresta galeria? As matas interiores, né? As matas interiores com cerrados e florestas galerias. As matas galerias é nada mais e nada menos do que as árvores que margeiam os rios, porém as suas copas, as copas dessas árvores, elas não apenas margeiam o rio como uma mata ciliar. As florestas galerias, elas cobrem, elas literalmente cobrem os rios, os córregos. Você já deve ter visto uma floresta galeria, uma mata galeria. Então ela cobre os rios. Entendeu, pessoal? Isso é uma mata galeria. Muito comum no Cerrado. Mas eu vou falar o tipo de mata galeria que ocorre no Cerrado. Aqui eu dei um exemplo básico do que é uma mata galeria. Isso é uma mata galeria, tá? Quando as árvores elas cobrem o rio. Não sei se deu para entender a ideia aí, tá? Quando as árvores cobrem o rio. Vou fazer esse rio aqui mais para aqui, né? Que eu possa entender. Nunca vi tronco azul, hein, professor? Tronco azul é a primeira vez que eu vi. É que eu tô empolgado aqui, gente. Vamos lá. Aí você encontra aqui, né? Aí você encontra aí esses tipos de árvores que cobrem o leito do rio. Isso é o que chamamos de mata galeria. Mata galeria é diferente de mata ciliar. Mata ciliar é as árvores que ficam nas margens dos rios, porém os rios ficam expostos, tá? As árvores não cobrem um rio. Elas ficam apenas nas margens. É no Cerrado que nós vamos encontrar as veredas. E as veredas são cursos d'água cercados por essas árvores. Uma das árvores é o buriti. Parece um oásis, pessoal. Uma coisa muito linda. Uma coisa muito linda, as veredas, né? O Guimarães Rosa, um dos grandes autores da literatura brasileira, escreveu O Grande Sertão Veredas. E aqui, eu vou fazer o Grande Sertão Veredas, você vai encontrar algo parecido com um pântano, mas não é um pântano. Pessoal, coisa muito linda. Somente quem viveu ou já visitou essas áreas no interior do Brasil, na região de Goiás, Tocantins, Sertão da Bahia, você encontra
esse tipo de veredas, tá? Minas Gerais também, muito comum esse tipo de vegetação. E aí nós temos os buritis, árvores. Eu não vou saber desenhar, mas vamos lá, tentar representar aqui os buritis, né? Algo mais ou menos assim, os buritis, tá? Parece um coqueiro, tá, gente? Parece um coqueiro. E é muito comum, isso é típico do cerrado brasileiro, isso cerca as veredas, tá? E numa dessas veredas, as águas entram embaixo das copas dessas árvores, ele chamou de matas galerias. Galerias por quê? Quando você anda no corredor, vai ver uma exposição de fotos, de arte, você olha para os corredores, você vê as fotos, então ali está as galerias, onde estão as obras de arte, as fotos, então você olha para as paredes. Então essas árvores serviam como paredes para esses rios, daí o nome galerias, né, matas interiores. Muito comum no cerrado. Lembrando que o cerrado, né, ele tem uma característica comum, que é além das matas galerias, o cerrado ele tem uma característica comum também, que eu falei das matas galerias, falei dos chapadões, é que dentre as áreas de planalto, que são chapadões, e as matas galerias, nós temos os campos, né? E a característica, algo muito típico do cerrado, isso tem que ser salientado aqui, é que as árvores, as áreas de mata, elas não são concentradas, são áreas, as árvores são espalhadas, né? São árvores de porte médio, não são árvores altas, com galhos retorcidos, cascas, a típica casca grossa, né? Já viu aquela casca grossa? Então é o tipo de árvore. Eu vou ter que fazer mais galhos aqui, porque não são árvores tão abundantes dependendo da época do ano que nós estamos falando. Então, galhos mais retorcidos, para suportar justamente as queimadas, que é um fator natural do cerrado. Tem um fator natural, e é claro que tem o homem que contribui e intensifica as queimadas, infelizmente, né? Então a gente tem que separar as duas coisas também. É comum as queimadas no cerrado? É comum. Mas até que ponto é ação natural e até que ponto é ação humana, tá? Então nós temos no cerrado essas árvores de porte médio, que espalhadas entre elas, não são árvores grandes, galhos retorcidos, cascas mais grossas, e oferece pouca sombra, na verdade, se for ver. Então as árvores não são tão condensadas umas próximas às outras. Isso é o típico cerrado brasileiro. Então isso nós devemos ter essa ideia do que é o cerrado no nosso país, tá? É o típico domínio morfoclimático de savana. E aí nós temos a caatinga. O que muda do cerrado para a caatinga é que o cerrado ele tem um período chuvoso nos meses mais próximos ao verão, e o período de estiagem, que é nos meses de inverno. Já a caatinga não tem esse período. A caatinga tem pouquíssimas precipitações durante o ano. A precipitação é muito baixa, ocorrendo alguns dias no ano, então não tem praticamente período chuvoso, tá? É bem complicado a caatinga, então é um clima que nós chamamos praticamente de semiárido. A característica da caatinga, fazer de laranja aqui, além de todas as árvores muito parecidas com o cerrado, uma coisa bem característica da caatinga é o famoso mandacaru, tá? Lembrando que o mandacaru é uma planta típica de ambientes áridos, cheio de espinho, porque facilita a captação de umidade do ar, que já é pouca a umidade do ar. Então o mandacaru ele é presente na caatinga
para facilitar a captação da pouca umidade do ar que já há na região. Também possuem essas árvores que não são muito concentradas, próximas umas às outras, galhos retorcidos, de porte médio, tá? O solo, né? O solo da caatinga é um dos solos mais ricos. Como assim, professor? Justamente o solo da caatinga é um dos solos mais ricos para o cultivo da terra, pois não há chuva. Como há pouca chuva, esse tipo de solo concentra mais sais minerais do que qualquer outro tipo de solo de outras regiões do Brasil. Esse tipo, então, de solo facilita o cultivo se você tiver uma irrigação adequada. Eu já ouvi falar muitas vezes campanhas de governo, pessoas falam, vamos fazer o mesmo tipo de irrigação que é Israel, e nunca sai do papel, meu amigo. Nunca sai do papel. Só ouço em campanha política, né, falar que vai fazer o mesmo sistema de irrigação que a Israel, que Israel tem um solo, é uma área de deserto de Negev, e eles cultivam frutos e dá frutas maravilhosas no deserto da Palestina, lá em Israel. Dá para se fazer o mesmo no Nordeste brasileiro? Dá. O problema é que falta vontade política, falta orientação à população de como isso vai ser implementado. Tranquilo? Sobre a caatinga, o relevo da caatinga são interplanáuticas. O que seria interplanáuticas? Relevo interplanáuticas. Como eu posso dizer aqui? Eu vou representar aqui. Pegar a paisagem, né? Vamos lá. Interplanáuticas. Quando eu falo de relevo interplanáuticas, eu estou falando... por exemplo, aqui nós temos a Serra do Mar, que é algo que fica entre o sertão, entre o Nordeste, o litoral nordestino, e aqui o interior do continente. Então, o que acontece? A caatinga, ela se encontra então numa área de depressão ou planície, essas depressões que nós temos aqui, planalto, e aqui uma outra área de planalto, já mais desgastado, mais planalto. E aqui é o que nós chamamos de depressão. Depressão é uma área que está entre dois planaltos, tá? Isso é a base, se nós fazermos uma síntese do relevo da caatinga, é mais ou menos isso aqui. Tá? Basicamente isso. Muitos vão atribuir esse relevo que, graças ao planalto, as massas de ar que vêm do Oceano Atlântico, a massa de ar não chega aqui, aí as nuvens se condensam nessas áreas de encosta, chovendo apenas nessa região, nessa vertente do morro, e sendo essa área arborizada. É o que nós chamamos, quando estudamos a região Nordeste, de zona da mata. Mas há uma outra explicação também para uma área tão seca que é a Caatinga, o interior, o sertão nordestino, que é uma área de alta pressão, uma célula de massa de ar que desce sobre a região e impede a formação de nuvens, formando basicamente isso aqui, ó. A massa de ar desce, seca, e como ela é seca, não tem subida de massa de ar para a formação de nuvens, né? Então aqui só há dispersão da massa de ar. Só havendo dispersão da massa de ar, ocorre pouquíssimas chuvas. Então não tem nuvem, não tem chuva, e aí forma uma área quase não é desértica, quase desértica, tá? Pois se fosse deserto, não teria chuva. E vamos lembrar, na Caatinga ainda chove pouquíssimo, mas chove. Bom, gente, nós chegamos então, depois da Caatinga, aos mares de morros, tá? Como eu já falei, Aziz Abissabra estava viajando nas regiões
próximo à serra, tá? Em direção de São Paulo ao Rio de Janeiro. Toda vez que fazia essas viagens, ele olhava para a paisagem e observava algo assim, né? E na visão dele, ele via como se fosse mar. Isso aqui são os morros, mas ele via na sua paisagem, ele falava assim, era um conjunto de morros, típico de uma região de Planalto, que alguns geólogos também vão chamar de dobramentos antigos, que no passado foram picos de montanhas, mas que sofreram constantes desgastes de erosão e ficaram agora esses morros desgastados, que são planaltos de altitudes mais elevadas, que é o que chamamos aqui Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, né? São nomes que atribuímos a essa cadeia de morros, Serra da Mantiqueira, etc. Bom, esse conjunto de de morros, ele vai da região sul-sudeste até a costa da região nordeste do Brasil, que faz ali entre o oceano, que faz ali no litoral do oceano, no litoral do território brasileiro, frente ao Oceano Atlântico. Aziz Absaber batizou isso de mares de morro. Ele olhava para tudo isso e classificou como mares de morro. Então, toda essa região de relevo de morros, todo desgastado, parecendo um melão, na verdade, né? Bem redondinho, né? Ele deu o nome disso de mares de morro. Percebeu também que nos mares de morros há uma abundância de cobertura vegetal. E essa cobertura vegetal é de florestas tropicais, que também darão o nome de Mata Atlântica. No bioma de Mata Atlântica que ele vai denominar o nome de mares de morros. Mais tarde vieram dar o nome de Mata Atlântica. Mas Aziz Absaber, primeiramente, ele olhou para isso, mares de morros, é uma área com bastante morros, e nessa área há muita cobertura vegetal, há uma floresta densa, que lembra a floresta equatorial, a floresta amazônica. Claro, com características próprias, porque na floresta amazônica chove todo dia, é quente e úmido. Nós estamos falando de uma linha do Equador. Aqui não, aqui é nas regiões tropicais, mais próximas aos trópicos, e que tem a variação de temperatura, recebe massas de ar, por exemplo, da massa de ar polar atlântica, recebe a massa de ar tropical atlântica. A tropical atlântica é quente e úmida. A polar atlântica é fria e úmida. A floresta equatorial não recebe uma massa polar, né? Não recebe uma massa de ar fria. Não apenas as massas, a floresta tropical. Então essa área de mares de morros, além do relevo, vamos lembrar, Aziz Absaber sempre vai fazer a relação do relevo, clima e vegetação. Não sei se vocês estão conseguindo compreender isso. Então o que marca na questão do relevo? Os morros, que ele chamou de mares de morros. Em relação à vegetação, florestas tropicais, são florestas densas. E o clima ele é úmido na maior parte dos anos e com variação de temperatura dependendo da latitude que se encontra, tá? Vamos lembrar, fazer meu globo aqui de novo e aí representar aqui as áreas de mares de morros de acordo com a latitude da Terra, tá? Nós temos aqui a linha do Equador, vocês já perceberam aqui, né? A linha do Equador, aqui os trópicos, tá, pessoal? Aqui é o trópico, tá? O que me importa é isso aqui, ó. Quando fala de florestas tropicais, estamos falando de uma área que está próxima ao trópico de Capricórnio ou entre as áreas dos trópicos, tá? Aqui nós temos o trópico de Capricórnio,
e o Trópico de Câncer, no hemisfério norte. Toda vez que falamos de clima tropical, estamos falando de algo que está dentro, entre os dois trópicos, tá? E aí, quando eu quero ser mais específico, eu determino o clima equatorial, que é uma característica mais específica de um clima tropical. Porque no equatorial chove todos os dias. Mas o equatorial está dentro de um grande bloco que é o tropical, os tropicais, os trópicos, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. E aí, quando nós vemos o mapa do Brasil, o território do Brasil, nós observamos que a maior parte do Brasil está numa área tropical, né? A maior parte do Brasil está dentro de uma área tropical, nós já vimos isso no começo do ano. E os mares de morros, ele ocupa justamente essa área aqui, ó, próximo ao oceano, tá? Eu fiz só o Brasil, mas vamos representar aqui a América do Sul para vocês entenderem, então, tá? América do Sul, para vocês entenderem, aqui está o Oceano Atlântico. Vamos lá desenhar, vamos terminar a coisa, né? Já que fizemos, vamos começar. México e tal. É isso, né, pessoal? Aqui está o Oceano Atlântico, né? E nós recebemos aqui a influência constante das massas de ar do Oceano Atlântico. No caso, as massas de ar que chamamos de tropical atlântica, tá? As massas de ar tropical atlântica, que faz esse movimento. E também tem as massas de ar que vem do Polo Sul, que é a massa de ar polar. Então essa área é uma área bem florestada, apesar que sofreu bastante com desmatamento, mas ele vai identificar então essas áreas de planaltos como mares de morros. Beleza? Os mares de morros, especificamente no nosso caso, ele ocupa praticamente todo o interior do estado de São Paulo. Tranquilo, pessoal? Praticamente todo o interior do estado de São Paulo, né? E algumas partes de Minas Gerais, depois mais o litoral nordestino. É isso. Isso que foram os mares de morros, que hoje nós classificamos como Mata Atlântica, bioma de Mata Atlântica. Como um clima tropical, os verões são mais rigorosos e chuvosos, e o inverno ele é mais seco, com queda de temperatura, mas não tão acentuada. Um inverno bem ameno, né? E um período mais seco, tranquilo em relação ao clima. Porém, devido à entrada de massa de ar polar atlântica, pode sim trazer as chuvas, a ocorrência de chuvas durante o inverno. Bom, vamos seguir agora para as matas de araucária, os domínios de araucárias. Os domínios de araucária, o que ele diz aí? Ele vai dizer assim, é uma área de planalto, novamente. Agora ele diz que é uma área de planalto, planaltos subtropicais. Ou seja, um lugar de altitude, mas que não é montanha. O Brasil não tem montanha, tá, pessoal? O Brasil não tem montanha. Na geografia nós sempre aprendemos, no Brasil não há montanhas. Você pode até ouvir um repórter falar, as montanhas... Não, gente, o Brasil não tem montanha. A definição básica de relevo seria isso aqui, ó. Na América do Sul, as montanhas, depressões, planaltos, e os planaltos de maior altitude. É basicamente isso aqui, pessoal. Ó. E as planícies. Nós temos planaltos, depressão,
Planalto aqui também. Planície. E dobramentos ou montanhas. As montanhas mais próximas do Brasil é as Cordilheiras dos Andes, que fica na costa oeste da América do Sul, onde está Chile, Argentina. O Brasil não tem montanhas. E quando falamos do Paraná, o Paraná praticamente, as domínios de Araucária, está localizado no estado do Paraná. Basicamente, o estado do Paraná está localizado numa área de planalto, praticamente todo o estado do Paraná numa área de planalto. Então nós temos uma região de morros, né, que e depois, basicamente o Paraná, praticamente todo o Paraná, fica numa região de altitude. Essa altitude, que não é montanha, é planalto, favoreceu a um clima úmido e frio. Então o Paraná é um estado frio, principalmente as regiões mais próximas ou de latitudes mais altas, como aproximando aí dos 30 graus de latitude. Então nas matas de Araucária, além do planalto, a altitude vai favorecer um clima frio e úmido. Nós vamos ter a formação de uma vegetação típica de uma mata subtropical. Por que subtropical? Por que subtropical? Porque está abaixo dos trópicos, tá, pessoal? Abaixo dos trópicos. Não, aqui, se nós temos o trópico de Capricórnio, tá? O trópico de Capricórnio, quem está abaixo é subtropical. Está abaixo. Quer dizer, então, que toda a região de mata de Araucária está abaixo do trópico de Capricórnio? Sim. É um clima mais frio, é um clima já partindo em direção aos polos, né? Mas é um clima ainda com características tropicais, mas com inverno mais rigoroso. Daí nós temos espécies vegetais, né? São dois fatores que favorecem para o surgimento das araucárias. Está abaixo dos trópicos, abaixo do trópico de Capricórnio, e estar numa região de altitude. À medida que nós subimos, a cada 100 metros de altitude diminui 1 grau de temperatura. Aí você tem regiões que está 800, tem regiões que está 900, 1000 metros de altitude. Isso vai sim interferir bastante no clima do lugar. E aí você tem a espécie que marca, né, que marca o símbolo do estado do Paraná. É o símbolo do estado do Paraná. Alguns vão chamar isso de pinheiro do Paraná. Alguns vão chamar de pinheiro das Araucárias, porque esse tipo de pinheiro também tem no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, os pinheiros das Araucárias é um tipo de vegetação típica de um clima frio e úmido. Tá? É um pinheiro, só que aquele pinheiro que você está acostumado de ver no Natal, assim, que você põe as bolinhas de Natal, né? Esse pinheiro é um pouco diferente. Tá? Ele é arqueado para cima, é o símbolo da região sul do Brasil, do estado do Paraná, principalmente, pinheiro de Araucária. Caminhamos agora praticamente para o final. Nós temos as pradarias. As pradarias, vamos para as pradarias. Não é padaria, tá, pessoal? Pradarias. E o que marca as pradarias? As pradarias são marcadas pelas coxilhas subtropicais com pradarias mistas. Como assim, pradarias com coxilhas mistas? Pradarias mistas, coxilhas subtropicais. As pradarias, pessoal, que vocês precisam entender isso, ó. Campos abertos com vegetação rasteira, que nós damos o nome de gramíneas. Gramíneas.
Vegetação rasteira. Não há, mas aí não é desmatamento, não tem nada a ver com a vegetação, o quadro natural dessa região é assim, gramíneas. Então nós temos aqui pradarias. As pradarias. As coxilhas. Já ouviu falar assim, as coxilhas dos Pampas? Tem até nome de restaurante assim, as coxilhas dos Pampas. As coxilhas são isso aqui, ó. Os morros. Isso são as coxilhas. Subtropicais por quê? Porque, digo novamente, a gente precisa desenhar, né? Se quiser que a gente desenhe de novo. Lá na Terra nós temos a linha do Equador, Trópico de Câncer no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, então eles estão abaixo do Trópico de Capricórnio, tá? Vocês já aprenderam isso aqui. Então eles estão abaixo dessa linha aqui que eu estou desenhando. Estão abaixo do Trópico de Capricórnio, subtropicais. E nas coxilhas há sim as florestas, as matas. As matas que formam aqui as coxilhas, nos interiores, matas mistas, tá? Além dos campos abertos, nos intervalos entre coxilhas há a formação de matas. E interessante que nessas mesmas regiões nós temos os cânions, os cânions que são as fendas entre essas coxilhas, entre essas áreas que também é um tipo de planalto, tá? Nas áreas de mais altitude, muito comum no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós temos os cânions. Muitas novelas já foram filmadas lá. Não sei porque que eu estou falando com sotaque de gaúcho. Eu estou tentando representar aqui os cânions, né? E aí é mais ou menos isso aqui. As rochas são esculpidas e lá embaixo muita mata, muita árvore, tá? É os cânions que nós temos olhando de baixo, né? Olhando de baixo, são grandes cânions. Vamos fazer isso de cima, então. Os Grand Canyons brasileiros. O Grand Canyon nos Estados Unidos é formado pela erosão fluvial, pelas águas dos rios. Mas os canyons que tem no Rio Grande do Sul, olhando de cima, tá, pessoal? Você tem áreas assim, ó. E lá embaixo, precipitações enormes, tá? Precipitações enormes aqui, ó, uma grande precipitação. Deu para entender que é um brum? Aí lá embaixo tem as árvores. Deu para entender, né? Eu acho que sim. Então essa é uma característica comum da região sul do Brasil. Eu acho que eu citei todos. Faltou o quê? As faixas de transição. Pessoal, o que é faixa de transição? Faixa de transição. Eu vou encerrar por aqui, porque já está dando meu tempo também. Faixa de transição. Faixa de transição é melhor falar do que é. Faixa de transição, eu vou explicar assim. Quando você vai definir uma região pelo aspecto natural, não há uma linha como se fosse a fronteira e território de um país, de um estado para o outro. A natureza, o meio natural, ele não é limitado por linhas cartográficas, coordenadas. As coisas vão mudando lentamente, paulatinamente ou gradualmente. Então, de um domínio morfoclimático para o outro, há essa mudança lenta e gradual perceptível aos nossos olhos. Durante a viagem, você está no carro, no trem, você não consegue perceber, porque você vai vendo essa mudança gradual e você não percebe.
Você não percebe essa mudança gradual. Mas, como nós estamos falando de geógrafos, pessoas que estão lá para observar o espaço, ele observa que em determinadas regiões do Brasil há áreas que têm características tanto de um domínio, tanto quanto de outro domínio. Então essas áreas acabam misturando as duas. É a que nós chamamos da mudança gradual de uma paisagem para outra paisagem. Por exemplo, nós estamos saindo do Cerrado, que é uma região que possui árvores de médio e pequeno porte, galhos tortos, troncos retorcidos, né, cascas grossas, com chuvas mais intensas no verão e inverno seco, né, o período de estiagem no inverno e chuvoso no verão. E do outro lado nós temos a floresta amazônica, o domínio amazônico, que é com precipitações praticamente ocorrendo durante todo o ano, com intensas chuvas, marcado por chuvas todos os dias. Daí você tem, no meio do caminho, uma região que possui características do Cerrado na questão climática. Chuvoso no verão e seco no inverno. Mas você olha para a paisagem ao mesmo tempo e você vê elementos do meio natural, a vegetação que compõe a fauna da Amazônia, como a Vitória Régia. Você encontra espécies vegetais, espécies da fauna que deveria compor a Amazônia, mas no meio do Cerrado. Aí você se pergunta, ora, eu estou no Cerrado ou estou na Amazônia? Daí o que ele vai falar, vai classificar como domínio de transição. O que ele classificou como faixas de transição, que não tem uma classificação específica, mais tarde os biólogos vão classificar isso como Pantanal, Pantanal sul-mato-grossense, Pantanal mato-grossense que está no território brasileiro e paraguaio, né? Parte do Paraguai e Brasil. Então esse é o Pantanal, o que ele vai entender como domínio de transição. Entre o Cerrado e os mares de morros, que às vezes a Absarbe vai dizer, essa aqui é mares de morros e aqui é o Cerrado. Mas na transição dos mares de morros e Cerrado, os biólogos, os geógrafos mais tarde vai classificar aquilo como Mata Atlântica e Cerrado vai continuar sendo Cerrado mesmo. Há uma outra classificação para as florestas, o tipo de vegetação do interior do estado de São Paulo, que são florestas de semicaducifólia, florestas tropicais de semicaducifólia, ou seja, árvores que perdem suas folhas, parte de suas folhas, no período de estiagem, no período do inverno. E quando você sai do estado de São Paulo e começa a viajar em direção ao Triângulo Mineiro, Goiás, em direção ao interior de Goiás, você percebe essa leve transição dessa floresta tropical para um tipo de mata de savana, e alguns professores vão dizer que isso se chama o cerradão, tá? Mas nós estamos num cerrado, floresta tropical, o que é? E aí então essa transição, as faixas de transição que o Aziz Absaber vai colocar aí no livro, e você precisa entender aí que são áreas que mudam gradualmente de um domínio para o outro, que tem características tanto de um quanto de outro. É a mudança gradual que ocorre na vida, na paisagem, na temperatura, em tantas as coisas que ocorrem, tá? Eu vou ficar devendo para vocês. O que eu vou ficar devendo? Eu vou ficar devendo os impactos ambientais, pois já é 10h51, falei bastante, e hoje eu quero que vocês mais assistam, coloquem o material em dia, tá? Pois nós vamos, eu sei que tem bastante coisa aí para vocês fazerem,
Passei os exercícios para vocês fazerem. E aí eu volto a falar o quê? Sobre assoreamento. O assoreamento e lixiviação, os impactos que há no solo. Tá? O assoreamento, que é o transporte de sedimentos das áreas de encostas para dentro dos rios. A lixiviação, que é o processo de lavagem do solo, que quando ocorre muita chuva, a chuva ela leva os nutrientes do solo e o solo fica muito pobre. Isso acontece na floresta amazônica. Floresta amazônica, pois é, floresta amazônica. Só que a floresta amazônica, ela só tem as árvores abundantes, a vegetação abundante, porque as próprias árvores repõem os nutrientes, repõem todo o adubo que a chuva leva. Porque as próprias folhas, os próprios animais, os dejetos de animais, os micro-organismos que compõem, que vivem ali naquela região, que ocupam o substrato do solo, que o solo que está, aquela parte que está abaixo da folhagem, que forra o chão da floresta, ali tem muitos organismos, formigas, minhocas, tantas coisas, né? Ratuna matata! As pessoas lembrando ali do Timão e Pumba, que arranca os negócios para comer aquele... Aquilo ali ajuda muito a floresta amazônica. Agora, se eu tirar as árvores, primeiro que eu tiro, tô alterando, modificando o nicho dos animais que ele ocupa. Eu vou afastar primeiramente os animais. Eu vou tirar as árvores que vai repor esse adubo natural. E os micro-organismos também não vai ter essas folhagens e vai parar também de receber a sua cobertura natural. Com isso o solo fica pobre, vem a chuva, leva tudo, não vai ter a reposição natural de folhas, de dejetos animais, o solo começa a ficar pobre e nós entramos num processo de desertificação se não houver essa rápida reposição sobre a cobertura do solo. Então, o desmatamento na floresta amazônica causa o problema, pode ocasionar o problema de desertificação, pois a própria árvore, a própria floresta aduba e enriquece o próprio solo, porque a água da chuva leva esses nutrientes diariamente. Então é um solo pobre, analisando pelos aspectos pedológicos, tá? Por fim, nós temos também a lixiviação, lavagem do solo, nós também temos a laterização, que são com o processo da lavagem do solo, alguns minerais metálicos que ficam sobre a superfície, formando tipo uma crosta, uma camada de barro, formando tipo um tijolo sobre o solo. Isso nós chamamos de lixiviação e laterização do solo. Também temos o problema da garimpagem, as pessoas que vão buscar ouro e faz a garimpagem de forma muito artesanal, rudimentar, eles utilizam metais pesados como mercúrio para fazer a condensação do minério que eles querem achar. Só que o mercúrio tem um impacto ambiental muito forte no meio ambiente, um impacto ambiental no meio ambiente. Desculpa a redundância. Tem um impacto ambiental muito nocivo, muito forte, causando mal não apenas aos animais, ao solo, mas principalmente aos seres humanos, né, sendo altamente cancerígeno se eu estar em contato direto com isso. E na região norte do Brasil é muito comum os garimpos ilegais e os rios, os solos estar sendo contaminados constantemente. Pessoal, vou ficar por aqui, já deu, né? E fiquei devendo aí sobre os impactos ambientais que está na página, só conferir para vocês. Vocês podem depois me enviar as perguntas e vocês podem enviar as perguntas depois sobre esses tipos de impactos que há no solo que envolve os domínios morfoclimáticos. Isso está na página 34 e 35 de quem está me acompanhando aí, nesse livro aqui, ó.
Expedições Geográficas de Mellen Adas e Sérgio Adas. E aí nós chegamos aqui na página 34 e 35, falando sobre os impactos ambientais nos domínios morfoclimáticos. E aí vai terminar com as unidades de conservação, e aí você lendo lá, você vai entender o que é uma unidade de proteção integral e uso sustentável. Fácil, proteção integral, não pode arrancar uma casca, uma folha de uma árvore de uma área de conservação, uma área de preservação. Não se pode tirar nada. Você visita apenas, você visita para observar a paisagem, você pode até nadar no rio, fazer turismo, esses turismos, mas isso é a área de proteção integral. Agora, as áreas de preservação sustentável permite que os moradores locais, aqueles que já viviam já há muito tempo, normalmente comunidades quilombolas, comunidades indígenas que já viviam muito antes da criação daquelas reservas, eles podem viver lá, usufruir dos recursos naturais de lá sem causar danos ao meio ambiente, né? Então eles são assistidos, eles são orientados, apesar que essas comunidades já lidam muito melhor com os recursos naturais e com o meio ambiente do que nós, né? Então, na verdade, quando vai professores, geólogos e biólogos, na verdade eles vão aprender com as comunidades nativas. Então há toda uma assistência em relação a isso, aos povos que vivem e ocupam essas regiões. Então, diferenciando, você precisa entender o que é uma área de conservação integral, preservação integral, não pode arrancar uma folha, e área de preservação, ocupação, conservação sustentável, que permite a moradia de pessoas, de comunidades nativas, comunidades quilombolas e assim por diante. Um forte abraço, eu vou ficando por aqui. Eu sou o professor Gesiel Berg, dei essa aula de geografia falando sobre domínios morfoclimáticos, fazendo pequenos comentários sobre impactos ambientais e unidades de conservação. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.